Na unidade 4, a gente vai ver verbos. Ela se dedica basicamente e exclusivamente à classe de palavras verbos. Nesse primeiro slide de informações básicas, a gente vai discutir o que são os verbos e como eles se colocam numa oração. Bom, primeiro de tudo, o que eles são? Na oração, eles são as palavras, os termos, que indicam três coisas. Uma dessas três coisas. Ação, que pode ser uma ação física, como pular, matar, que está aí no slide, ou uma ação mental, como pensar, descobrir, enfim. Segunda coisa que pode indicar, estado. Estado no sentido de ser ou estar, tá aí no slide. Por exemplo, ela é bonita ou ela está bonita, aí o verbo da frase está indicando o estado. E 3, fenômenos da natureza, como chover, nevar, ventar. Essas são as três coisas que um verbo pode indicar. E assim como a maioria das classes de palavras que nós vimos, na oração o verbo concorda com o sujeito em número e em pessoa. Então aí existem alguns exemplos no slide bem simples para indicar essa flexão. E além de número e pessoa, eles vão se flexionar em tempo, em modo e em voz. Isso não é para concordar com o sujeito. Nós vamos ver essas 5 flexões que estão no slide em cores diferentes ao longo da unidade. Além disso, na oração, o verbo tem função de predicado. Isso é uma coisa que a gente não estudou muito ainda, mas basicamente predicado na oração é tudo que não é o sujeito. Então o verbo se inclui no predicado, já que não faz parte do sujeito. O que mais? Os verbos no infinitivo podem ser conjugados de 3 formas: final em ar, final em er e final em ir. Parece muito simples, às vezes bobinho, mas isso vai ser importante mais para frente, para a gente ver se o verbo é regular ou irregular. Por último, é importante saber que existem as locuções verbais, que são verbos formados por dois verbos, dois termos, para indicar uma única coisa. O exemplo que está aí, está fazendo, quer sair. Então, são dois verbos, estar e fazer, para indicar uma coisa só. Ok, então agora a gente vai ver as formas como os verbos podem se flexionar, as flexões verbais. Como eles se flexionam, mudam sua forma e para quê? Existem 5 formas de flexão de verbo, como está no primeiro slide. Número, pessoa, tempo, modo e voz. Vamos ver assim. Primeiro, número. O verbo flexiona em número para concordar com o sujeito, nós já vimos isso. E como ele faz isso? Estando no singular ou no plural. Então, por exemplo, na frase eu sou mulher, o sujeito é eu, uma única pessoa. Então, o verbo está no singular. Já na frase nós somos mulheres, o sujeito é mais de uma pessoa, nós é mais de uma pessoa. Então, o verbo está no plural. Bastante simples. Segunda flexão verbal. Flexão em pessoa. O verbo também se flexiona em pessoa para concordar com o sujeito. As pessoas verbais, ou seja, as pessoas em que o verbo podem se flexionar, são aquelas pessoas que vimos na aula passada, a aula de pronomes, primeira, segunda e terceira pessoa. Do singular, eu, tu, ele, ela, você, e do plural, nós, vós, eles, elas, vocês. Então, isso já sai quase no automático pra gente, né, na língua falada. Então, eu sou, você é, tu és, eles são, ele é. Essa mudança que o verbo faz de pessoa para pessoa é a flexão em pessoa. Uma observação importante é saber que, na língua falada, a gente não usa mais tu e vós. A gente usa o pronome você. Apesar de ser um pronome na segunda pessoa, tem o mesmo significado de tu, a estrutura verbal é igual à da terceira pessoa, ou seja, igual a ele, ela, você, igual a ele e ela. Então, o verbo se flexiona em pessoa igual para a terceira pessoa e para você. Você é como se fosse a terceira pessoa, então. A terceira flexão verbal é tempo. Como o verbo se flexiona em tempo? Para indicar o momento em que o fato está acontecendo. O fato é o estado, a ação ou o fenômeno natural, a gente já viu. O tempo, nós já sabemos, pode ser passado, presente ou futuro.
Na gramática, o passado é chamado de pretérito. O presente é indivisível, ou seja, ele não tem subdivisões de tempo. Agora, o pretérito e o futuro tem. É um pouco complicado, isso vai ser explicado melhor, nós esperamos, mas uma visão mais por cima agora é a seguinte. O pretérito, que é o passado, pode se dividir em três: o perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O perfeito é quando se diz eu amei, eu fui, eu casei, isso é o perfeito. O imperfeito é quando se diz eu amava, eu ia, esse é o imperfeito. E o mais que perfeito é o eu amara, eu casara, e que na língua falada a gente diz tinha casado ou havia amado, tinha casado. É mais fácil essa língua falada. O futuro também se divide em dois: o futuro do pretérito e o futuro do presente. O futuro do pretérito é como se você tivesse no passado dizendo o que você ia fazer no futuro. Então é o eu amaria, eu faria, eu ensinaria. E o futuro do presente é você no tempo presente dizendo o que você vai fazer. Eu amarei, eu farei, eu aprenderei. É o mais simples. Além disso, o verbo também tem 3 tempos nominais, que são tempos próprios do verbo. O infinitivo, que é o verbo em si, quando a gente diz amar, ensinar, aprender, mexer, esses que a gente viu que terminam em ar, er e ir. O gerúndio, que são o amando, aprendendo, vendo, morando, que terminam em ando, indo, endo. E o particípio. O particípio é quando a coisa já está feita. Então, amado, feito, ensinado. São esses os tempos nominais próprios do verbo. A quarta maneira que um verbo pode se flexionar é em modo. O modo indica o que o verbo está indicando, o que ele quer dizer, que ideia ele está exprimindo. Existem 3 modos. Primeiro, o indicativo, que é o mais simples. No modo indicativo, o verbo está expondo um fato ou acontecimento simples e vai indicar certeza. É uma afirmação. Ele frequenta a escola. Ela é professora. Ele aprende nas aulas. É muito simples, indica certeza, afirmação. O segundo modo é o modo subjuntivo, que expõe algo que pode acontecer, é possível, é provável, talvez aconteça. Então, indica uma dúvida, não é uma certeza, como no modo indicativo. Um exemplo: talvez eles venham juntos. Notem que no slide o verbo está em itálico, para a gente poder identificar como acontece essa flexão. E o terceiro modo é o modo imperativo, que vai indicar um comando, um pedido, uma ordem, às vezes um conselho, mas vai vir nessa forma indicando uma ordem. No exemplo, pare com isso, vá trabalhar, seja meu amigo. Normalmente aparece dessa forma, parece uma ordem, mas dependendo do contexto pode ser um conselho, um pedido. Esse é o modo imperativo. E a quinta flexão verbal que é possível é a flexão de voz. Essa flexão vai indicar a função do sujeito na ação que o verbo indica. Então, o verbo sempre se refere ao sujeito da oração. Ele pode indicar que esse sujeito tem 3 funções. Uma dessas três funções. A primeira voz, que nós chamamos, é a voz ativa. Nesse tipo de voz, o sujeito pratica a ação. Exemplo, são as frases mais simples. Eu escrevi um livro, eu me casei, eu fui ao mercado. Então, o sujeito está praticando a ação. A segunda voz é a voz reflexiva, em que o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, ele faz e ele sofre essa ação, simultaneamente. Maria se inscreveu no concurso. Por que ela praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo? Porque ela inscreveu e foi inscrita. Então, ela fez algo com ela mesma. Essa é a voz reflexiva. E a voz passiva
é em que o sujeito apenas sofre a ação, o que seria chamado de um sujeito paciente. Um exemplo, a casa foi comprada. A casa não comprou, ela foi comprada. Então, essa é a voz passiva, que vai ser estudada melhor mais para frente. Bom, terminadas as flexões verbais, existem ainda 3 subclassificações do verbo. O verbo pode ser uma dessas 3 coisas. É outra forma de classificar os verbos. A primeira forma que um verbo pode ser é ser um verbo regular. Um verbo regular não tem o seu radical alterado, não importa como você o conjugue. Conjugar o verbo é flexionar ele. É eu sou, você é, tu és, nós somos. Isso é conjugar. O verbo regular não tem seu radical alterado, não importa a conjugação. O que isso quer dizer? Aí no slide está o verbo partir. Conjugado fica eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. O radical parte, a gente pode reparar que nenhuma das conjugações ele se alterou, ele se manteve em todas as flexões verbais. Isso quer dizer que o verbo partir é um verbo regular. Outra forma de saber se o verbo é regular é observar suas terminações, o final das conjugações. Eles têm que seguir algumas regras gerais, um padrão, para ser um verbo regular. Então, eu parto, tu partes, ele parte. Se a gente pegar outro verbo regular, como por exemplo, casar. Eu caso, tu casas, ele casa. Segue o mesmo padrão, notem. A primeira pessoa do singular acaba numa vogal, a segunda pessoa acaba numa vogal e um S, a terceira pessoa acaba numa vogal também. Tudo segue um padrão. Então, esse é um verbo regular, que ele segue essas duas condições. Uma dica que a gente dá para verificar se o verbo é regular é ver se o radical, que nós aprendemos agora, se mantém tanto no presente do indicativo quanto no pretérito perfeito do indicativo. É meio complicado, mas a gente pode notar que no verbo parte ele se mantém. O presente do indicativo do verbo partir, é parto na primeira pessoa. Vamos usar a primeira pessoa. Presente do indicativo. Eu parto. É isso. O pretérito perfeito do indicativo na primeira pessoa é eu parti. O radical se mantém nas duas formas. Isso comprova novamente que o verbo é regular. A segunda subclassificação verbal nessa classificação é um verbo irregular. O radical, nesse caso, se altera em algumas conjugações e as terminações do verbo não seguem os padrões ou as regras gerais que a gente conversou. Pouca ou nenhuma, não precisa ser todas que fogem à regra, mas se algumas fugirem, o verbo já é um verbo irregular. Um exemplo, o verbo medir, que está no slide. Eu meço, tu medes, ele mede. O radical não se manteve, isso já é um indicativo. E o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. As terminações não seguem um padrão, porque os finais são diferentes, a acentuação é diferente. Bom, enfim, isso é algo complicado, mas esperamos que dê para ver mais para frente. E a terceira subclassificação do verbo é o verbo defectivo. Nessa subclassificação, o verbo não apresenta algumas formas da conjugação. O que quer dizer isso? Por exemplo, o verbo colorir está no slide. Não existe o verbo colorir na primeira pessoa do singular. Eu coloro? Não existe. Não apresenta conjugação na primeira pessoa do singular. Existem vários verbos assim e esses verbos não são irregulares, porque pode parecer que são irregulares, mas o verbo irregular pode ser conjugado em todas as pessoas, enquanto o defectivo não pode ser conjugado em algumas pessoas, simplesmente não existe a sua forma conjugada para algumas pessoas. Bom, pessoal, por último, a gente vai deixar algumas dicas que surgem normalmente na unidade sobre verbos.
questão de flexão, questão de expressão popular, questão de vício linguístico. Primeiro, quando flexionar o infinitivo? Primeira dica. Muita gente, quando tem duas orações numa frase só e aparece um verbo no infinitivo, muita gente não sabe se deixa no infinitivo ou se flexiona. Existe uma regra geral que diz que você flexiona o verbo quando os sujeitos da primeira e da segunda oração forem diferentes. Parece um pouco complicado, mas eu vou dar um exemplo. É o exemplo que está no slide. A frase, falei com eles com o objetivo de concordarem comigo, o verbo concordarem está em itálico. Ele está flexionado para concordar com o sujeito da frase, que está oculto, que é eles. Está entre parênteses aí. Muita gente deve entrar em dúvida e perguntar: eu devo fazer essa flexão ou devo deixar a frase do jeito falei com eles com o objetivo de concordar comigo? A resposta nesse caso é: você deve flexionar, porque a regra diz que quando os sujeitos da primeira e da segunda oração forem diferentes, você deve flexionar. Então, nessa frase, os sujeitos estão entre parênteses. Na primeira oração, eu falei, o sujeito é eu. Na segunda, eles concordarem, o sujeito é eles. Então, a resposta é: flexione o verbo. Já nessa segunda oração, eles vão ao mercado para fazerem compras. O sujeito da primeira oração e da segunda oração é o mesmo. Eles vão ao mercado para eles fazerem compras. Nesse caso, quando o sujeito da primeira e segunda oração é o mesmo, é opcional flexionar o verbo. Então, essas duas formas estão corretas. Eles vão ao mercado para fazer compras ou eles vão ao mercado para fazerem compras. As duas formas estão corretas. Em locuções verbais, que a gente discutiu, que é um verbo formado por dois verbos para indicar uma única ideia, nunca se deve flexionar o verbo principal. Como a gente sabe qual é o verbo principal? É um dos dois verbos que indica a ideia mais essencial. Então, vamos tentar pegar um exemplo que eu dei de locução verbal. Eles querem sair da sala. A locução verbal é querem sair, o verbo querer e o verbo sair. Vamos tentar comparar o singular e o plural. Ele quer sair da sala. Eles querem sair da sala. Notem que o verbo sair não foi flexionado, apenas o verbo querer. Ele quer, eles querem. Isso porque o verbo sair é mais importante para a gente entender a frase. Então, nunca se flexiona o verbo principal. Para você identificar qual é o verbo principal, é só fazer essa flexão. Ver qual frase faz sentido, de que forma dá para entender, dá para continuar a entender o sentido da frase. Segunda dica. Os verbos ter e haver, no sentido de existir, não se flexionam em número. Então, quando a gente diz, fui numa festa, tinha várias pessoas lá. Quando a gente vai usar o verbo haver, a gente não diz haviam várias pessoas lá, nós dizemos havia várias pessoas lá, porque o verbo haver, com o sentido de existir, não se flexiona em número. No caso do verbo ter, nós usamos muito na língua falada, quando a gente diz, teve uma hora na prova que eu quase desisti. Isso é na língua falada apenas, não consta na norma culta, na gramática, mas também não se flexiona em número. Então, não dá para dizer, tiveram horas que eu quase desisti. Você tem que dizer, teve horas que eu quase desisti. É sempre no singular. Esses verbos não se flexionam em número com o sentido de existir. Outra dica. O verbo fazer com sentido de tempo decorrido, tempo passado, distância de tempo, também não se flexiona em número. Então, quando a gente diz, faz anos que eu não vejo ela, a gente não pode dizer fazem anos que eu não a vejo. Porque, apesar de anos estar no plural, faz aí está com sentido de tempo que passou. Então, não se flexiona em número. Faz anos que não a vejo.
E uma última dica é sobre um vício de linguagem que muita gente comete e a gente vê muito por aí, principalmente com atendentes de telemarketing, que é o gerundismo. A gente já aprendeu o que é gerúndio, são aqueles verbos que terminam em indo, ando, endo, fazendo, ligando, comendo. Esse vício, o gerundismo, é um vício em que a gente usa muito o gerúndio compulsivamente, mesmo onde não é para usar. Então, quando você liga lá na Vivo, na TIM, e a moça fala, eu vou estar te transferindo para a próxima linha, para outro ramal. Isso está errado. Porque o gerúndio de um verbo é para indicar uma ação que está acontecendo no momento da fala, ao mesmo tempo em que se fala. Então, você pode dizer, amanhã eu vou estar trabalhando o dia todo. Isso está correto, porque amanhã realmente você vai estar trabalhando o dia todo. Agora, quando a moça do telefone fala, eu vou estar te transferindo para a linha seguinte, ela poderia muito bem dizer, eu vou te transferir para a linha seguinte. Então, isso é 100%, completamente, um vício de linguagem. É algo não necessário, algo que não convém, algo que não deveria ser feito. Mas é a língua falada, acontece muito, não tem nada de errado. O problema é usar isso na língua escrita. Muitas vezes o vício linguístico falado pode se transferir para a língua escrita. E não devemos fazer isso. Bom, agora a gente vai resolver alguns exercícios sobre verbos. Peguei de concurso público e de vestibular da UFSCar. Normalmente esse assunto aparece mais em primeira fase, não aparece muito em segunda fase, por isso são questões objetivas, de múltipla escolha. Primeiro resolvo, depois escutem o resto do áudio com a resolução. Qualquer coisa podem mandar dúvida para mim e para a professora Thaís. Primeira questão. Alguns tempos do modo indicativo podem ser utilizados com valor imperativo. Está neste caso o verbo sublinhado na seguinte alternativa. O que a questão está pedindo é um verbo que esteja no indicativo, porém com valor de imperativo, com sentido de imperativo. O indicativo nós conversamos que é aquele verbo que está indicando afirmação, certeza, um fato. E o imperativo é aquele também vimos, que indica uma ordem, um pedido, um conselho às vezes. Então nós estamos procurando um verbo que esteja na forma de indicativo, mas que esteja indicando uma ordem, um conselho ou um pedido. Vamos procurar nas alternativas. Alternativa A. Faça logo esse serviço. O verbo sublinhado, faça, está no imperativo, não está? Faça logo. É uma ordem, é um pedido. Pode, dependendo do contexto, ser um conselho. Esse verbo, então, não é o que a gente está procurando. Na alternativa B. Não matarás, diz a Bíblia. O verbo matarás é o verbo matar no futuro, na segunda pessoa. Não matarás, tu não matarás, diz a Bíblia. Esse verbo está no imperativo ou está no indicativo? É mais fácil a gente, para descobrir isso, isolar o verbo. Então, se a gente colocar tu não matarás, ele não fica com sentido de imperativo. Ele fica com sentido de uma afirmação. Dizer, tu não matarás, você não vai matar, é uma afirmação. Então, esse pode ser o verbo que a gente está procurando. Ele não está no sentido de imperativo, mas, nesse caso, como é um mandamento da Bíblia, está com sentido de imperativo. Ele está no indicativo, mas está com sentido de imperativo. Alternativa C. Saiam logo depois do sinal. O verbo saiam está no imperativo, não está? Saiam é uma ordem. Então, também não é isso que estamos procurando. Alternativa D. Prestem atenção ao que foi dito. O verbo prestem também está no imperativo. Prestem atenção, na ordem. Alternativa E. Não desçam correndo a escada. O verbo desçam está acompanhado de não, mas da mesma forma é uma ordem. Não desçam correndo a escada. Está pedindo, está ordenando que não desçam correndo a escada.
Então, a alternativa que a gente está procurando é a alternativa B, porque matarás está no indicativo, é uma afirmação, tu não matarás, mas por ser um mandamento da Bíblia, está indicando uma ordem, um mandamento, certo? Então, é a alternativa B. Próximo exercício é da UFSCar, Federal de São Carlos, em São Paulo. E aí temos um poema do Manuel Bandeira. Eu numerei os versos para ficar mais fácil. E lendo o poema, a pergunta é a seguinte: se usasse a forma de tratamento você para designar a segunda pessoa, Manuel Bandeira deveria mudar a flexão de alguns verbos. Esses verbos seriam, sem exceção, os seguintes. Bom, a pergunta está falando o seguinte: Manuel Bandeira usou o pronome tu no poema. Na primeira, na segunda, na quinta estrofe. Tu é a segunda pessoa do singular. Por isso os verbos estão nesse formato. Tu amarás, tu me esquecerás. A pergunta é: se o Manuel Bandeira trocasse todos os tus do poema pelo pronome de tratamento você, ele ia mudar a flexão de alguns verbos. E o poema quer saber quais verbos seriam. A questão, perdão. Quer saber quais verbos seriam. Ele não está perguntando como os verbos ficariam. Ele está perguntando quais verbos teriam de ser modificados. Bom, a gente conversou sobre o pronome você e, apesar dele ser equivalente ao tu e designar a segunda pessoa, a estrutura verbal dele é da terceira pessoa. É igual a ele e ela. O verbo vai se flexionar para o você igual ele se flexiona para ele e ela, terceira pessoa do singular. Então, vamos ver. No primeiro verso, tem a palavra tu. Tu amarás outras mulheres. Se ele trocasse por você, ficaria você amará outras mulheres. Então, esse é um verbo que teria que ser trocado, flexionado de outra forma. Então, o verbo amar é um desses verbos. Nós já excluímos a alternativa C e a alternativa D. Ficamos entre a A, a B e a E. Na segunda estrofe, ele também usou tu, e tu me esquecerás. Se trocássemos por você, ficaria e você me esquecerá. Diferente. Então, o verbo esquecer também é um verbo que seria flexionado de outra maneira. Então, nós ficamos aí com a alternativa B. Vamos fazer até o final para resolver a questão. Na terceira estrofe, na terceiro verso, perdão, ele não usa o pronome tu. É tão cruel, mas é a vida e no entretanto. Aí nenhum verbo seria alterado. No quarto verso, alguma coisa em ti pertence-me, parece que algo teria que ser mudado por causa do ti. Mas não, é falso isso. Porque a gente pode notar que alguma coisa em ti pertence-me. Se nós trocássemos o ti por você, ficaria da mesma forma. Alguma coisa em você pertence-me, me pertence. Nada teria que ser mudado aqui. No quinto verso, em mim alguma coisa és tu, aí sim, ele usa o tu, o verbo ser está flexionado para concordar com o tu, tá? És tu. Então, se a gente trocasse por você, teria que ser em mim alguma coisa é você. Então, o verbo ser seria um verbo que teria que ser trocado também. Alternativa B lá, ser, quinto verso. No sexto verso, o lado espiritual do nosso amor, nada muda aqui, nos marcou para sempre. Aqui também nada muda. No oitavo verso, ó, vem em pensamento nos meus braços, aqui existe algo que teria que ser trocado também. Porque aqui o tu está oculto. Ó, tu vem em pensamento nos meus braços. Então, aqui o verbo vir também seria trocado. Então, alternativa B. Amar, esquecer, ser e vir.